Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa aula sobre função modular e agora nós vamos falar sobre outro tema importante que aproveita também o que foi dito no nosso primeiro vídeo. Afinal, quando eu comecei a falar sobre função modular, primeiro eu expliquei para você a definição do módulo de um número real. Falei que essa definição era importante para você trabalhar com função modular. Você vai ver isso nesse vídeo aqui. E também mostrei para você como era o gráfico da função f de x é igual a módulo de x. Porque a partir desse gráfico, nós podemos construir outros gráficos de outras funções modulares. Isso é muito legal, muito bacana, e eu vou mostrar isso para você também aqui nesse vídeo, tá? Então, estamos falando ainda sobre o gráfico da função modular e eu digo a você que a partir do gráfico da função y é igual a módulo de x, ou seja, f de x é igual a módulo de x, podemos construir o gráfico de funções do tipo y é igual a módulo de x mais k, em que k pertence aos reais. Estamos falando que a partir dessa função que nós trabalhamos no vídeo anterior, podemos construir outras funções do tipo f de x é igual a módulo de x mais k, sendo esse k um número real. Se você comparar a função que nós trabalhamos no vídeo anterior com a função que eu estou apresentando agora para você, a diferença está aqui, ó. Você está vendo que fora do módulo eu tenho um número real. Que detalhe, né? Pode ser positivo, como também pode ser, ó, negativo. Beleza? Não tem problema nenhum. E é legal também a gente trabalhar esse outro modelo de função modular para que você possa entender como funciona a famosa translação, que é um conceito muito simples, mas que alguns alunos ficam com algumas dificuldades, tá? E eu vou mostrar isso para você. Mas antes, eu preciso lembrar da definição de módulo, né? Vamos relembrar aqui em cima a definição de módulo? Módulo de x é o próprio número x se o x for maior ou igual a zero. E o módulo de x é o oposto do número x se o x for menor que zero. Por que eu estou colocando isso? Porque eu vou precisar dessa definição para mostrar o que vai acontecer aqui para você. Eu poderia colocar uma maneira prática, tá? Mas eu vou utilizar aqui o acompanhamento, né, do que consta inclusive no seu livro e tal, para que você possa entender de forma bem didática também como funciona a função modular, tá? O exemplo que eu trouxe foi esse aqui, ó. f de x é igual ao módulo de x mais 1. Bom, o que está aparecendo aqui é módulo de x, certo? Perceba, módulo de x é igual a x quando considerarmos o valor de x sendo maior ou igual a zero. Então, o que eu posso dizer? Se o x for maior ou igual a zero, então o módulo de x será o próprio x. Então eu vou substituir esse módulo de x, ó, pelo x na função. Beleza? Logo, teremos a seguinte função: f de x é igual a x mais 1. Beleza? Vamos trabalhar com essa função? Vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeiro passo, colocar valores aleatórios para x, sendo que esses valores que eles sejam maiores ou iguais a zero, tá? Vou fazer aqui, ó, x e y. Vou colocar o valor de x sendo 2, 1 e 0, tá? Valores aleatórios. Lembrar que f de x é a mesma coisa que y, então nós temos y igual a x mais 1 ali. Beleza? Bom,
Quando x for 2, o y vai ficar 2 mais 1, que dá 3. Beleza? Quando x for 1, o y vai ficar 1 mais 1, que dá 2. E quando x for 0, o y vai ser 0 mais 1. O y vai ser igual a 1. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte. Vamos já demarcar no nosso gráfico esses 3 pares. Vamos lá. Primeiro par, quando x é igual a 2. Então, 1, 2. Quando x é igual a 2, o y é igual a 3. Então, 1, 2, 3. Beleza. Ponto de encontro entre abscissa e ordenada, forma-se ali um ponto no nosso gráfico. Segundo par, quando x é 1, y vale 2. Beleza. Então, quando x é 1, o y é igual a 2. Mais um par representado no gráfico. E quando x é 0, o y vale 1. Pronto. Mais um ponto. Inclusive, apenas com 2 pontos já é possível traçar a reta, né? Ali eu coloquei 3 pontos para poder configurar a nossa reta. Beleza? Agora nós vamos fazer uma outra análise, tá? Qual é a outra análise? Para valores de x menores que 0. Tá vendo lá no topo, ó? O que vai acontecer? Quando x for um valor menor que 0, o módulo de x será o oposto, né, do número, ou seja, menos x. Então, agora na função f de x é igual ao módulo de x mais 1, no lugar do módulo de x eu vou colocar, ó, o menos x. Beleza? Então, a minha função f de x se transformou nisso aqui, ó, menos x mais 1. Maravilha. E agora, o que a gente vai fazer? Mesma coisa. Vamos atribuir valores aleatórios para x para poder encontrar valores de y. Só que o valor de x que nós vamos atribuir é um x, ó, menor que 0, tá? Exemplo, menos 2 e menos 1. Valores menores que 0. Substituindo na própria função, quando x for menos 2, o y, que é a mesma coisa que f de x, vai ficar menos 2, ou seja, 2, mais 1. 2 mais 1 dá 3. E quando x for menos 1, vai ficar menos 1, que dá 1. 1 mais 1 dá 2. E nós vamos colocar aqueles 2 pontos também no nosso gráfico, né? Então, vamos lá. Quando x for menos 2, o y vale 3. Então, ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada. Temos ali um ponto, né, já representado no nosso gráfico. E quando x for menos 1, o y vale 2. Novamente, ó, ponto de encontro entre abscissa e ordenada, mais um ponto ali representado. Unindo a reta, né? Perdão, unindo os pontos, tração da nossa reta, seria isso daqui, ó. Beleza? E olha só que legal. Esse é o gráfico que nós formamos dessa função, né? F de x é igual a módulo de x mais 1, que é um gráfico que formou-se um V. Tudo bem? Tem um V formado aí, não tem? Beleza. E agora, propositalmente, esse gráfico, né, é o gráfico da função f de x é igual a módulo de x mais 1,
E propositalmente, eu vou colocar aqui para você o gráfico da nossa função f de x é igual a módulo de x, que foi o gráfico que nós fizemos anteriormente. Lembra? No nosso vídeo anterior, o gráfico ficou assim, ó. Ficou o par 0, 0, ficou o par 1 e 1, e o par 2 e 2. Aí nós traçamos a reta, né? Unindo os pontos. Beleza. E aí, lá no outro par, ficou menos 1 e 1, que eram opostos, né? Lembra? Beleza. E ficou menos 2 e 2. Olha só que legal. Se você compara a função f de x é igual a módulo de x com a função que nós trabalhamos agora, você vai acabar entendendo o que é a tal da translação, beleza? Então a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a famosa translação. O que acontece pode escrever isso, tá? Quando a função modular apresentar número real fora do módulo, a translação será vertical. A translação será vertical. Ou seja, essa função aqui, ó, que é a função f de x é igual a módulo de x mais 1, é uma função que tem número real fora do módulo. Então, já sabemos que a translação que irá ocorrer será uma translação vertical. O que isso significa? Significa que comparado à função que nós trabalhamos no primeiro bloco, comparada à função que nós trabalhamos no primeiro bloco, essa translação vertical ela vai ocorrer dependendo também do número real que estiver fora do módulo. Ou seja, se o que está dentro do módulo é mais 1, é porque, se o que está fora do módulo é mais 1, é porque essa translação ela é vertical para cima. Mas para cima quanto? Uma unidade a mais. Até porque se você comparar o azul, que representa o gráfico da função f de x é igual a módulo de x que nós fizemos no vídeo anterior, com esse gráfico que nós fizemos agora, f de x é igual a módulo de x mais 1, você está percebendo que a função ela foi uma unidade para cima, né? Foi uma unidade para cima. Então, ocorreu uma translação vertical, sendo uma unidade para cima. Comparado o gráfico que está em azul com o gráfico que está na cor preta. Beleza? Olha lá, a origem que era 0 passou a ser 1. Perfeito?
Então, movimentou uma unidade para cima. Beleza? Ah, professor, então a partir daí você está querendo dizer que se eu tivesse, por exemplo, a função f de x é igual a módulo de x mais 3. Seria como eu pegar a função f de x é igual a módulo de x, que é essa função que está em azul, e deslocar para cima 3 unidades? É exatamente isso. Deslocando 3 unidades para cima, ficaria isso aqui, ó. Vou colocar na cor vermelha. A origem seria deslocada 3 unidades para cima, então do zero seria 3 a minha origem. E aí, ó, seria o V sendo formado aí para você. Beleza? Muito simples, muito tranquilo de se entender. Tudo bem? Professor, mas e se a minha função fosse essa daqui, ó? Se a minha função fosse f de x é igual... Vou botar aqui embaixo. Se fosse f de x é igual a módulo de x menos 2. E agora? Beleza. Olha só. Fora do módulo, número real. Então já sabe que a translação ela é vertical. Só que como está negativo, eu não vou deslocar para cima. Eu vou deslocar para baixo. Então vou pegar minha função f de x é igual a módulo de x, que é a função que eu coloquei em azul para você, e deslocar 2 unidades para baixo, a origem dela. Então, ó, menos 1, menos 2. Então, ela vai vir para cá, ó. E a partir daqui, vamos acabar caracterizando, né, o V. Beleza? Essa seria a forma prática, tá? Para trabalhar o conceito de translação. Mas não se esqueça, a translação ela será considerada uma translação vertical quando você tiver uma função modular e que essa função modular apresente um número real fora do módulo, tá? Se o número real estiver fora do módulo, a translação ela é vertical. Porque se o número real estiver dentro do módulo, aí a translação ela deixa de ser vertical e passa a ser horizontal. Beleza? Desculpe aí pelas falhas, né? Porque em alguns momentos a tela acabou passando. É porque essa mesa aqui ela não é muito boa para se trabalhar, mas é a ferramenta que eu tenho para mostrar para você como é que funciona o gráfico da função modular. Espero que você tenha gostado. Daqui a pouco eu estou de volta com outro gráfico para você aprender bem a função modular, tá? Não saia daí, bons estudos!